Nós começamos o ano de 2014, da onde eu me lembro, dos inícios de ano, com as piores notícias que eu já tive conhecimento em toda a minha vida política. Não só aqui no nosso Paço Municipal, na cidade de Brusque, como a nível federal. Nós temos ouvido, lido, escutado, presenciado verdadeiras bombas, né, que nos deixam realmente preocupados e, de certa forma, até entristecido. Ao folhear os jornais aí de início de ano, né, vocês podem até contestar, se quiserem, Parque Leopoldo Moritz da Caixa d'Água abandonado. Não é o vereador Dirceu Machado que está dizendo, está lá, constatar sumariamente, literalmente abandonado. Aí alguém diz, porque a técnica é sempre jogar a culpa no outro, alguém do Paço Municipal diz assim, não, mas aquilo é do SAMAI. Ora, até onde eu conheço o SAMAI, a autarquia SAMAI, ela cobra do cidadão para prestar um serviço de água e esgoto nem presta. Água, não é para cuidar de parque. Tanto que aquele parque lá, no livro de registro de imóveis, está no nome da prefeitura, quem tem que cuidar é a prefeitura. Mas é claro, joga para o SAMAI. Não, nós não. Essa é a técnica. Não é comigo, é com ele. Isso vem lá de cima. É uma doutrina. Quando bate, não diz, não, é comigo, é com ele. Ah, mas o outro assim, não, comigo não, é com ele. Claro, é aquele jogo. Vai ser por menor. O Parque Zoobotânico, teleférico, se não me engano, já faz 2 anos que não funciona. Aí você vai falar, mais de 2 anos? Desculpa, faz tanto tempo que eu não vou lá. Mas a informação que a gente tem, abandonado também. As calçadas lá arrebentadas, abandonadas. Então, as notícias nossas aqui não são alviçareiras, não. Vamos falar daqui. Hoje mesmo, escutando as rádios, para não dizer que eu só ouço uma rádio, eu escuto o prefeito falar de manhã, hoje ele falou de manhã. Inclusive, me deu até uma notícia, hoje de manhã, viu, o vereador Roberto Prudence, o vereador Ivan Martins, que já tinha comentado, que até achei interessante. O IPVA hoje, a arrecadação do município do IPVA, que é uma receita que fica 50% só para o município, que o outro 50% vai para o Estado, já passa de 6%, já supera a arrecadação do IPTU. Então veja que receita tem. Nós temos um orçamento de 400 milhões de reais, a receita do município hoje gira em torno de 300 milhões de reais anuais, é uma baita de uma receita. Nós temos receita, dinheiro tem, recursos tem. O problema é o mau uso e o mau emprego. E a desorganização, como falou o vereador Moacir Giraldi, uma obra de 4 anos, agora acabou de me dizer que tem mais uma empreiteira metida no meio, mas é obrigado a não funcionar. Uma faz o projeto, a outra faz a execução, mas aquela que faz a execução reloca para outra que terceiriza, a que terceiriza o maquinário e a mão de obra. Mas quem é que vai ter controle sobre isso aí? Mas é claro que a população sofre, mas tem gente que não aguenta mais. Eu, sinceramente, esse pessoal que mora nas imediações ali ainda tem muita paciência, ainda vem com faixa. Olha, Santo Agostinho já dizia, hein? Quando a lei é uma lei injusta e não é cumprida, ou você parte para a desobediência civil, ou então para a violência. Concedo a parte a Vossa Excelência, sem violência. Agradeço. O senhor está falando de 2 pontos turísticos, um deles o Parque da Caixa d'Água e outro o Zoobotânico, e eu posso lhe atestar e afirmar que estive em 2010, na qual fiz uma denúncia aqui nessa casa, com fotos, foi feito foto do começo ao fim, do Parque da Caixa d'Água, do estado que ela estava, e também dos animais, do zoobotânico, das calçadas e tudo mais, questão de abandono total. Foi feita denúncia Fundema, não aconteceu nada, denúncia à prefeitura para que arrumasse, não aconteceu nada. Ou seja, o que aconteceu?
De lá para cá ficou parado, só piorou a situação e hoje 2 pontos turísticos estão da maneira que estão. Triste falar isso, vereador Dejaí, mas é a realidade. Quando vai ser feito, ou se vai ser feito alguma coisa, é uma pergunta que nós gostaríamos de fazer à Prefeitura. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Mas não adianta fazer nem a mim, nem ao prefeito, nem ele não sabe. Aliás, ninguém sabe quando vai acabar. O Instituto Federal Catarinense está parado também. É falta de planejamento. Planejamento, é falta de organização, é falta de uma única palavra, ação. Falta ação. É um jogo de empurra para lá e para cá, e vamos enrolando e vamos botando para lá, e o povo está cansado, a gente vê as manifestações. Eu nem sei ainda como é que está, a população ainda está tão calma, tão tranquila, e ainda está vindo com uma faixa de 35 anos. Mas, senhor presidente, o que mais assim, me deixou, inclusive, revoltado, foi com as notícias que vêm do Paço Federal, lá de cima. Veja, quando falta recurso, nós estamos lá com o EDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano medíocre. Estamos lá com o vereador Ivan Martins, falou 13 milhões de analfabetos adultos. Estamos com a saúde padrão SUS. Estamos com as rodovias em precaríssimo estado de conservação. E o Brasil, a nossa presidenta, nossa presidenta, vai a Cuba inaugurar um porto de 1,2 bilhões de reais, emprestado pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Isso não dá uma tristeza, uma revolta? Mas está sobrando tanto dinheiro assim? Aí, mas como eu gosto de ver os dois lados da moeda, eu pensei, bom, mas nós vamos, de alguma forma, vamos tirar alguma vantagem disso. Talvez eles vão mandar cana-de-açúcar para cá para fabricar álcool, ou alguma coisa nesse sentido, ou uma retribuição, uma contrapartida. Aí eu escutei o ministro da Indústria e do Desenvolvimento, eu até marquei aqui para não errar, o ministro Fernando Pimentel, na Voz do Brasil, para quem quiser me contestar. Eu fiquei ouvindo, disse, pô, agora ele vai dizer por quê. Porque tem que haver uma razão plausível, né, coerente. Olha o que ele falou, ipsis, conforme ele falou. Ele disse assim, ó, o ministro Fernando Pimentel, Cuba está em estágio de transição rumo a uma economia de mercado que, quando isso acontecer, o Brasil poderá se beneficiar do apoio que hoje oferece a Cuba. Essa foi a resposta. Agora, e nós temos que ouvir isso. Aí depois, uma outra notícia, também do Paço Federal. A ministra da Cultura alocou 3 milhões de reais do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, para um desfile de moda em Paris. 3 milhões de reais. Até onde eu conheço, moda não é cultura. Agora, 3 milhões de reais para um tal de estilista, como é que é o nome dele aqui? Eu nunca ouvi falar na minha vida, mas deve ser um amigo dela. Um tal de estilista, como é que é o nome desse rapaz aqui? Vereador, concede uma parte enquanto Vossa Excelência encontra o Pedro nome do Lourenço. Pedro Lourenço. Vossa Excelência tem a palavra. Não, tempo aí. Vereador, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, dizer que realmente são certas coisas que nós não conseguimos entender e, com certeza, a sociedade como um todo também não consegue entender. Quando se fala, né, em investimentos que esse governo fez aqui, quando se referindo aqui em Brusque, também não se diz que foi o governo que mais recursos teve até hoje para investir numa obra como é a obra do PAC. São 135 milhões de financiamento, mais 35 milhões a fundo perdido. São 170 milhões de reais à disposição do governo municipal em 5 anos para realizar essas obras, e nós estamos vendo o que é isso aí, ó. Esse é o PAC aqui do Brasil.
que é o Programa de Aceleração e Crescimento, que é essa vergonha que nós estamos vendo aí. Mas também tem outro PAC, vereador. É o PAC do país que o senhor acabou de falar, que foi dito pelo próprio repórter da revista Veja, na última Veja, que é o PAC de Amparo a Cuba, o Programa de Amparo a Cuba. Esse é o novo PAC que existe no Brasil, né, estipulado pela nossa presidente Dilma Rousseff. Obrigado pela parte, devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador. E o BNDES também vai se chamar BIDES, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento de Ditaduras da Esquerda Socialista. Isso vai ser o nome do futuro BNDES. Agora, vereador, além de todo esse bombardeio que vem lá de cima, de coisas que a gente não consegue entender, na nossa humilde ignorância, aí o senhor até podia dizer, mas vereador, nós tivemos na mídia nacional, nós saímos no Jornal Nacional da TV Globo, está lá no G1, mas é verdade, vereador? É verdade? Saímos, porque o nosso Papai Noel foi multado. O nosso coitado, nosso Papai Noel, pela primeira vez na história, que o Lula gosta de dizer isso, né? E alguns petistas também, pela primeira vez na história desse país, o Papai Noel, coitado, foi mudado e perdeu 7 pontos na carteira. Na outra semana, tiraram uma foto lá no Facebook, o caminhão da prefeitura com 5 trabalhadores dentro, atrás. Por quê? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. 2 pesos e 2 medidas. Aí fomos lá para o Jornal Nacional, sendo gozado. Aí veio o prefeito pedir desculpa, aí veio o Paulinho Sestrin, que é um cara bem intencionado. Aí vocês vão dizer, vereador, isso não é culpa do prefeito. Claro que não é. Mas se fosse, estava ferrado. Mas é culpa de uma administração que não impõe, ou que não sabe, ou que não orienta, ou então de uma arrogância, de uma soberba tão grande, de alguns funcionários lá, que se acha acima da verdade, se acha acima de tudo. Eu multar o Papai Noel, eu só quero ver na hora do coelhinho, porque se multou o Papai Noel, tem que multar o coelhinho da Páscoa também. Conselho da parte da Vossa Excelência. Obrigado, vereador Dejaí. Também para mostrar que meu repúdio a esse tipo de atitude, esse empréstimo realizado a um país, né, que acho que os países têm que ser solidários, mas um país que não respeite os direitos humanos. Vide o caso dos médicos cubanos aqui no Brasil, trabalhando praticamente como escravos. Como é que o Brasil, signatário de um Estado democrático de direito, vai se dar o direito de emprestar dinheiro a quem não respeita isso? Obrigado, vereador. Vereador, eu estou 1 minuto, mas eu conselho uma parte em nome da democracia. Um belo gesto para começar o ano nesse espírito, vereador DG. Dizer que o senhor viu bastante televisão nesse recesso, né? O senhor também viu várias matérias. Eu também tive a oportunidade de ver na semana passada, enquanto esse debate estava acalorado ainda a respeito de Cuba, o diretor da Fiesp, o Tomás Zanotto, fazendo a defesa efusiva, Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é tudo menos socialista, né? Podemos dizer isso, tudo menos socialista, fazendo a defesa desse investimento para que o Brasil não perca. E depois empresários americanos lamentando o fato de Cuba viver sob um embargo há décadas e que impedem que os Estados Unidos façam esse tipo de investimentos lá. Então os empresários lá estão irritados, fazendo um lobby para que o Obama derrube essa lei do embargo, para que eles possam também fazer investimentos na ilha de Cuba, né? Enfim, outros... por mais que tenham várias notícias, né? O noticiário geralmente não é muito favorável ao governo federal, mas apesar disso, o governo federal vem recuperando e tem hoje níveis de aprovação muito grandes e faz que o povo não engole mais o papo da televisão. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, vereador. Tomara que não engula mesmo. Olha, eu estou torcendo para não engolir, vereador. E estou só querendo saber, pena que Vossa Excelência não pode me responder, como é que o tesoureiro do Delúbio Soares, condenado, preso, em última instância, pelo mensalão, como é que uma semana ele arrecadou R$1 milhão numa rede social? Quando se faz uma campanha para ajudar uma criança com leucemia, você fica 1 ano, não consegue.
Será que esse dinheiro, vereador Beloso, meu amigo, não veio dos nossos companheiros lá, ou talvez de fontes que aí que nós devíamos buscar? Da onde é que veio tão rapidamente R$1 milhão foi condenado? Muito obrigado, senhor presidente. Moção número 7, 2014, vereador abaixo subscrito, com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após o vídeo plenário, moção de congratulações e agradecimento ao PROCON Municipal de Brusque e a todos os PROCONs da Andeconv, Associação de Entidades de Defesa do Consumidor do Vale do Itajaí, na pessoa de seu diretor, Fábio Roberto de Souza, e toda a sua equipe pela iniciativa de suspender a forma de forma administrativa e cautelar a comercialização de produtos de algumas marcas no comércio local por 5 dias, pois essas empresas não estavam oferecendo assistência técnica de venda dessas marcas, trazendo prejuízo a todos os consumidores de nossa cidade e região. Jean Daniel de Santos Pirola, vereador. Em discussão, vereador Jean Daniel de Santos Pirola, por até 10 minutos. Eu fiz essa moção e eu tenho certeza que todos os vereadores entenderão o motivo dessa moção, porque nós temos que reconhecer, sim, quando um trabalho é realizado, seja ele por um órgão público, um órgão privado, ou uma empresa privada, ou uma pessoa, né, ou uma entidade, principalmente no que diz respeito ao princípio da coletividade. E o que o PROCON Municipal de Brusque, através do nosso colega Fábio Roberto de Souza, realizou na cidade de Brusque, em conjunto e apoio com a Andeconv, que é uma associação que envolve 14 municípios da região do Vale do Itajaí, que congrega aí pelo menos 1,5 milhão de pessoas, e nós podemos chamar 1,5 milhão de consumidores que estão envolvidos com essa associação, tiveram que chegar ao extremo de proibir administrativamente cautelar a venda de produtos de marcas, não só na cidade de Brusque, mas em si, em outras cidades da nossa região. Justamente pelo quê? O consumidor ia na loja, comprava um produto, este produto essencial, tem que deixar bem claro, porque as marcas às quais foram proibidas as vendas são marcas que vendem geladeira, fogão, máquina de lavar. E o que acontece com o consumidor? O consumidor vai até a loja, quando ele adquire um produto desse novo, ou é porque o que ele tem em casa está com defeito, está estragado, e ele já se desfez daquilo e necessita com urgência daquele produto, ou ele é o único produto que tem na sua residência e deu um problema, e a empresa não tem uma assistência técnica, não resolve o problema daquele consumidor, e começou, não só no PROCON de Brusque, mas no PROCON das cidades da região, a acumular reclamações sempre contra as mesmas empresas que fazem parte de um grupo chamado Grupo MAB, onde envolve os produtos das marcas Bosch, Continental, Daco, GE, que são marcas conhecidas no nosso mercado de consumo. E vejam a que extremo o PROCON Municipal de Brusque teve que chegar. Proibiu a venda desses produtos no mercado de consumo, sob pena de multa de R$10 mil para a empresa, e não para o fabricante, e sim para a empresa que descumprisse essa ordem. Veja bem, aonde teve que chegar o PROCON para poder defender um direito básico do consumidor, principalmente relativo a produtos essenciais, que o próprio Código de Defesa do Consumidor já estabelece. Quando o produto é essencial, quando o serviço é essencial, ele não pode ser interrompido, ele tem que ser contínuo. Está aí a energia elétrica, está aí a água, está aí o telefone celular, que foi estabelecido como sendo um produto essencial à população, que quando o celular dá um problema, a loja tem a obrigação de resolver o problema imediatamente. Se não resolver, tem que dar um outro aparelho para que o consumidor possa utilizar enquanto o seu está no conserto. Agora imagina geladeira, fogão, máquina de lavar. Isso é mais que essencial. É um produto hoje que nós não conseguimos viver. Brusque mesmo hoje já colocou mais um produto na lista de essencialidade, né? O ar-condicionado. Então vejam a que ponto chegou o PROCON. Então por que nós fizemos
essa moção e viemos até aqui trazer essas informações. Gostaria de passar para vocês o que aconteceu. Estas marcas comercializam produtos essenciais como fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Pois as empresas vendiam os produtos e não davam a devida manutenção, trazendo grande prejuízo à comunidade. A medida administrativa previu a suspensão de vendas desses produtos por 5 dias, que podem ser prorrogados ainda, poderiam. Já vou dizer por quê. A decisão se deve ao fato das empresas não estarem oferecendo assistência técnica nas vendas das marcas. O descumprimento da medida por parte do comércio gera R$10 mil de multa à empresa que não obedecer essa ordem. E vejam que isso foi no dia 28 de janeiro deste ano. No dia 30 de janeiro, ou seja, 48 horas após a medida cautelar, a ADECONV se reuniu na cidade de Blumenau, a pedido do Grupo MAP, em conjunto com os representantes das marcas Bosch, GE, DACO e Continental, para tratar da questão, ora, aplicada pelos PROCONs das 4 cidades, de Brusque, Blumenau, Indaial e Timbó. Então, o Grupo MAB se comprometeu em resolver todas as situações constantes dos processos dos PROCONs e realizar uma exposição do ocorrido com o grupo no ano de 2013 e apresentaram seu plano de atendimento aos consumidores que está e estará sendo implantado. Foram também criadas pelas marcas canais de atendimento exclusivo aos PROCONs, consumidores, fornecedores e prepostos das empresas, para que a solução de eventuais problemas dos cidadãos dessas cidades sejam de forma mais ágil sanados. Face ao apresentado pelo Grupo MAB, a medida administrativa cautelar que proibia a comercialização de produtos será suspensa, ela ainda não foi arquivada, sendo os fornecedores ainda neste dia 30 de janeiro informados. Por que razão eu trago essas informações, senhor presidente, e o motivo que me levou a fazer essa moção? Nós estamos vendo o trabalho que o PROCON Municipal de Brusque e alguns PROCONs da nossa região vêm apresentando na nossa cidade. E é um baita trabalho. Não é qualquer órgão de defesa do consumidor que se manifestou dessa forma. Nós vemos órgãos de defesa do consumidor a nível nacional ou estadual praticarem esse tipo de ação. Mas PROCON municipal, são poucos os que têm a coragem de brigar com essas grandes empresas, esses grandes aglomerados de marcas, que colocam produtos no mercado de consumo e depois que vendem seus produtos não dão mais bola para ninguém, porque o lucro já entrou no bolso e o consumidor é que procura os seus direitos. E por que eu estou falando do PROCON? Porque graças a Deus, o símbolo PROCON, a marca PROCON, tem uma grande força no mercado de consumo hoje. As empresas respeitam e respeitam muito o PROCON. Porque se a empresa desrespeita o Código de Defesa do Consumidor, o PROCON vai lá e aplica multa. E não é multa qualquer, não. É multa pesada. É multa grande. É multa de milhões. Tiro por base o PROCON nosso municipal. Se nós fizermos um levantamento de quanto já foi arrecadado somente com as multas aplicadas aqui em Brusque, vocês verão a quantidade de valores depositados no Fundo de Amparo ao Consumidor. E quantos ainda estão lá para ser pagos? Não tenho medo de dizer, passa de 1 milhão. E nós sabemos também que essa administração deu um grande passo, deu uma grande força para que o PROCON chegasse ao nível que está. Mas o PROCON já está precisando de amparo de novo. O PROCON municipal precisa de fiscais, precisa de um automóvel para estar na rua fiscalizando essas empresas. E nós temos certeza que a administração, já com base no fundo já recolhido, nas multas já aplicadas, tem essa verba lá disponível para adquirir um veículo, para adquirir equipamentos, para dar ainda mais força ao nosso PROCON municipal, que vai muito bem, obrigado. Por isso que eu fiz essa moção de agradecimento ao Fábio Roberto Souza do PROCON Municipal de Brusque, pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo não só em Brusque, mas em toda a região, através da Associação das Entidades de Defesa do Consumidor do Vale do Itajaí.
Conceda a parte, vereador Dejair Machado. Muito obrigado, vereador. Eu concordo com Vossa Excelência, tudo que foi falado. E eu realmente fiquei surpreso quando eu soube dessa notícia, até porque eu sou de uma época que fogão era Daco, né? O Continental, geladeira era GE e furadeira era Bosch. Quando eu vi essas marcas, digo, mas meu Deus do céu, chegaram numa fama e agora estão jogando tudo. E a atuação do PROCON foi muito positiva. O pessoal tem que aprender, não é só vender, tem que vender depois da assistência técnica, atender bem o cliente quando for reclamar. Então, Vossa Excelência, inclusive, está de parabéns por essa moção e quero parabenizar em nome de Vossa Excelência o PROCON do município e o PROCON do Vale, que se fez valer a lei, que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Infelizmente, foi só para esses 3 municípios, devia ser para o Brasil inteiro, devia estar colocado em manchete nacional. Muito obrigado e agradeço a sua parte. Quero aqui dizer, senhor presidente, que, se não me falha a memória, em dezembro agora, no final do ano, mês passado, retrasado já, eu recebi uma prestação de contas do PROCON, o seu diretor, Fábio de Souza, encaminhou a todos os vereadores, creio eu, também eu recebi, uma prestação de contas. E naquela oportunidade, ao ler a prestação de contas que ele nos encaminhou, logicamente, não me restou outra coisa a fazer a não ser responder o e-mail parabenizando o PROCON pelos trabalhos que foram realizados no ano 2013. Quero aqui dizer que desta administração, com certeza, é o órgão que melhor funciona na cidade de Brusque. No meu entendimento, na minha avaliação, sem dúvida nenhuma, é o que melhor funciona. Pelo menos, o que nós temos visto ultimamente, é o PROCON fazendo com que as leis sejam devidamente aplicadas. Aplicam as multas que são amparadas por lei. E nós vimos aí nessa última ação praticada pelo PROCON, mas não é só isso, viu, vereador Pirola? Não é só isso. Na verdade, o PROCON tem exercido uma grande função, e não só em nome do diretor Fábio de Souza, que realmente faz um excelente trabalho, mas sim extensivo a todos os funcionários do PROCON. Todos os funcionários que têm, na verdade, exercido as suas funções de forma exemplar e têm dado realmente uma segurança muito grande ao consumidor aqui da nossa cidade e da região do qual atinge, especificamente aqui de Brusque. Por isso, nós não poderíamos deixar, senhor presidente, de vir aqui à tribuna e reconhecer o trabalho do PROCON. Até mesmo porque eu o fiz através, como eu disse, de uma resposta no e-mail. Só que não adianta só quando nós elogiamos um ato da administração, não adianta nós só mandarmos no e-mail, que é só ele que vai saber. O que nós temos, na verdade, é que ter, na verdade, tem que ter a humildade de vir aqui e reconhecer que realmente está sendo realizado um grande trabalho. Por isso, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Jean Pirola, por esta iniciativa, porque realmente nós estaremos aí fazendo justiça a um órgão que cumpre bem o seu papel. Concedo a parte da Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras também elogiosas ao diretor do PROCON e toda a sua equipe. Mas só para deixar registrado, vereador, que a nossa moção nós fizemos em nome do Fábio, mas extensiva a todos os funcionários do PROCON, e não só do PROCON de Brusque. Essas congratulações serão extensivas a todos os órgãos que fazem parte da DECONV. Porque a DECONV, ela nasceu de uma ideia, assim, de uma necessidade para se trabalhar a nível regional, o direito do consumidor. E quando tu envolve várias forças ligadas ao Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor, com certeza você traz muito mais força. Porque a sigla PROCON, ela já arrepia muitas vezes o empresário quando ele recebe a notificação lá e ele tem que dar uma explicação sobre um produto que ele colocou. Então, lhe devolvo a palavra e agradeço também os agradecimentos. Obrigado, vereador, pela parte. E, encerrando, senhor presidente, quero aqui ratificar o que eu disse anteriormente, parabenizar o PROCON através do seu presidente, do seu diretor, extensivo, logicamente, a todos os funcionários que cumprem de uma forma bastante
profissional a sua função naquele órgão municipal. Por isso, deixo aqui os nossos cumprimentos. Eu gostaria aqui de parabenizar o vereador Jean pela iniciativa e também, da mesma forma, estender, né, a iniciativa em relação a parabenizar o PROCON por essa iniciativa, não só essa, mas, como foi dito pelo Jean, a todo o trabalho, Jean que esteve lá também, foi degrau a degrau, né? Se a gente tirar como exemplo a associação, municípios como Blumenau, Itajaí, municípios muito maiores que Brusque fazem parte, né? E a coordenação, a responsabilidade é do PROCON de Brusque, por todo o respeito e todo o trabalho que foi galgado ano a ano desde a sua criação, desde lá de trás, da Adriana Pavês, do próprio Totinho, que quando começou lá o PROCON, né, fazia muitas vezes arruaça para resolver os problemas do consumidor, e isso hoje se reflete nisso que está agora aqui, né? Desde o momento que o Fábio, né, mostrou, né, para que Blumenau e outros municípios fizessem todo esse trabalho, né, foi aceito. Como foi falado, era um desafio, porque essas atividades são muitas vezes do próprio órgão a nível nacional, né, mas o resultado está aí, a solução aos consumidores foi dada, então acho que, né, é dessa forma realmente, né, que o PROCON vem atuando e merece todo o nosso respeito e toda a nossa dedicação para que possa dar cada vez mais condições. Como o Jean falou bem, né, essa administração deu condições muito grandes para que o PROCON pudesse agir dessa forma, né, inclusive com nova estrutura, novos funcionários, mas hoje, né, a gente vê, eu passei esse final de semana por Balneário e vi a sede do PROCON de Balneário Camboriú, né? Por acaso eu entrei na rua e eu fiquei estarrecido, né, com uma sede, um prédio, Célio, né, um município que teoricamente é padrão nosso, não que a nossa sede seja desmerecedora, não, eu fiquei assustado. Isso por quê? Fruto da utilização dos recursos, das aplicações de multas, né, que é o que nós temos aqui já também, que foi conquistado no ano de 2009, quando a gente fez aquela estruturação e a criação da lei, que foi aprovada nesta Câmara, o Dr. Celso se recorda muito bem, né? Então, acho que isso realmente agora vai dar condição para que o PROCON possa ainda mais se estruturar. E outro detalhe muito importante, que o Jean acho que pode considerar, o respeito que o órgão tem perante os empresários e as empresas nativas da nossa cidade, certo? Todos os problemas, Dr. Celso, não são de empresas nativas aqui nossas. Quando há alguma coisa, elas imediatamente solucionam, né? O grande problema que nós temos, e esses problemas maiores, são com as empresas de fora da nossa cidade. Conceda a parte. Só dando continuidade ao que está se falando, respeito, é uma frase que eu aprendi com o próprio Fábio lá. O respeito não se compra, o respeito se conquista. E o PROCON conquistou esse respeito. E eu queria só fazer um adendo ao que tu estás falando, justamente para falar da estrutura, né? Nós conversamos com o diretor do PROCON de Blumenau, o Caminha. Veja que com os recursos do fundo, Blumenau comprou um ônibus, um micro-ônibus, na verdade, transformou esse micro-ônibus em uma sala de atendimento e hoje leva o PROCON itinerante para fazer atendimento nos bairros. Fruto do convênio com a prefeitura, com as multas recebidas que adquiriram um micro-ônibus. Não estou nem falando dos automóveis que ele já tem, né? Então eu tenho certeza, e eu posso falar com propriedade, que essa administração é que deu toda a força atual ao PROCON, né? E tenho certeza que o PROCON, pelo seu trabalho próprio, já necessita de mais força. Já necessita de mais conteúdo, automóvel, fiscais. Por quê? Porque daí sim ele vai fazer valer toda aquela ideia, todo aquele sonho que nós começamos lá em 98, 99, na época do Hilário Zen ainda, que o Jorge Ochoa era o presidente, era o diretor do PROCON, e nós estávamos lá como estagiários, mas nós tínhamos um sonho de ver o PROCON crescer. E hoje o PROCON é grande, e ele pode se tornar cada vez maior. Obrigado pela parte. Exatamente. Então, é exatamente isso, nos satisfaz ver tudo isso, e eu tenho certeza, né, que os próximos passos ainda serão de melhores e maiores frutos para a nossa cidade em relação ao atendimento e à prestação de serviço executado pelo nosso PROCON de Brusque. Eu só queria reforçar que
que eu acho que é importante, por exemplo, quando a gente fala da iluminação pública, o dinheiro para a iluminação pública. Quando a gente falou, por exemplo, um outro órgão que também, não vou falar de todas as secretarias, mas um outro órgão também da Defesa Civil, que teve também uma atenção especial, né? Assim o PROCON. Então a gente tem que registrar assim, tem que ter o olhar do governo, senão não funciona, né? Se não tiver o olhar do governo, se não for assumido isso como também governo, isso não funciona, né? Então eu queria reforçar isso, né, além de tudo que já foi dito, para dizer assim a importância, né, desse olhar, desse cuidado que tem que ter, né, assim como também nas outras áreas, em relação ao consumidor, porque é uma tristeza, né? A gente continua aí, não vou citar o nome da empresa, porque eu teria que citar o nome, porque, aliás, todas elas são iguais, essas de telefonia aí, né? Nós berramos, viemos aqui, falamos, né, e os caras continuam, mas tem ação, né? Tem ação. Eu acho que isso é importante. Essas ações, elas vão, né, vão ajudando a esses avanços também. Obrigado, vereador. Obrigado, e exatamente isso. Eu acabei até esquecendo, e é justamente isso, né? Os valores, inclusive, que são arrecadados, que estão nessa conta, eles obrigatoriamente só podem ser usados em benefício da defesa do consumidor. Então, né, são recursos que são vinculados à defesa do consumidor. Então, por isso que a condição de dar mais estrutura, porque o recurso está ali e vai poder ser realmente aplicado na defesa do consumidor e na melhoria desse serviço ser ainda melhor para a nossa cidade e para o nosso consumidor brusquense. Obrigado. Senhor presidente, só queria deixar registrado também o grande trabalho que o PROCON está realizando e mostrar dessa forma que, mesmo sendo oposição, o próprio vereador Ivan Martins já veio aqui, parabenizou o PROCON, eu estou aqui também. Então, dessa forma, parabenizando também a administração pública de novo. Tá? Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Na medida que o prefeito faz obras boas, pode ter certeza que nós vamos parabenizar. Mas, quando nós cobramos, porque somos oposição, não é que nós estamos falando mal simplesmente por ser oposição. Tá? Isso quer deixar bem claro. Quando a obra é boa, é bem feito, temos sim que parabenizar. E o PROCON está fazendo um bom trabalho, conforme já foi falado por vários vereadores aqui, parabenizando, e tomara sim que consigam maior estrutura, viu, Jean? Que tenham maior estrutura para conseguir, então, dessa forma, poder atender mais ainda os brusquenses que estão já sendo atendidos. Então, dessa forma, parabenizo o PROCON e toda a administração por esse trabalho que estão realizando.